Sejam todos muito bem-vindos à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Indaiatuba, promovida pela Sociedade dos Pensadores. Eu sou o jornalista Amado Neto e o nosso segundo pré-candidato é o senhor Pedro Ferrari, do PT. Nascido no ano de 1956, na cidade de São Jorge do Ivaí, no estado do Paraná, Pedro Ferrari mudou-se em 1980, aos 24 anos de idade, para a cidade de Indaiatuba, onde ajudou a fundar o bairro Jardim Morada do Sol, a comunidade Santo Antônio e a Associação 12 de Julho. Ele é casado há 42 anos com Dona Aparecida da Silva Ferrari, com quem tem 2 filhos. Ele também é empresário do ramo da metalurgia para a construção civil e um dos fundadores e atual presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Indaiatuba. Senhor Pedro Ferrari, seja bem-vindo à entrevista com a Sociedade dos Pensadores. Boa noite, Amado. Boa noite a todos que nos acompanham através desta live. É com muito prazer que estou aqui para participar deste encontro, tendo em vista que, diante do momento que estamos passando, acho que esse vai ser um dos caminhos que nós vamos trilhar nos próximos meses, talvez, até a campanha. Então, é muito importante este momento para que a gente possa aí expor as nossas ideias, o nosso plano para o município de Indaiatuba. Ok, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua participação, por ter aceito o nosso convite. No suporte dessa live, contamos com os serviços de Anderson Lima, o nosso técnico de transmissão, a quem peço que disponibilize o link para o canal da Sociedade dos Pensadores no YouTube. E aproveito para pedir a vocês que nos assistem que se inscrevam em nosso canal através do link. Nosso muito obrigado. Senhor Pedro Ferrari, eu vou fazer 2 perguntas de caráter nacional e depois nós iremos para as questões locais, ok? A primeira questão é: o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, durante alguns anos foi alvo de acusação de corrupção e fartamente bombardeado em todos os meios de comunicação, com a maior expressividade nas redes sociais. Com os votos massivos de Indaiatuba, a extrema-direita elegeu Jair Bolsonaro para o governo federal, como um claro sinal de que os cidadãos desta cidade acreditaram nos fatos ou boatos de corrupção e desvios de verbas de algumas estatais brasileiras, sobretudo da Petrobras. Ao que parece, o partido vem empreendendo esforços para criar uma nova versão de si mesmo, o que está evidenciado na atitude de Fernando Haddad, que, ao assinar o movimento Estamos Juntos, que reúne políticos e outras personalidades numa frente em defesa da democracia, contrariou as recomendações do ex-presidente Lula, que declarou que não assinaria esse documento, porque neste movimento estão os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Então, eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando se o senhor está alinhado com a ideologia do seu partido e, se não está alinhado, qual ou quais são as divergências com que o senhor não concorda com o partido. Na verdade, eu estou alinhado com o partido, tanto é que eu sou filiado desde 86, milito desde 82, nunca me desliguei do partido, sempre fiz parte da direção no município e sempre participei dos movimentos e das lutas que o partido empreendeu no nosso município. O que há, na verdade, é que desde 2005, após a eleição do Lula, já se começou a levantar boatos com relação à administração. E esse partido foi, durante todo esse período, o partido mais investigado na história deste país. Eu tenho certeza que nenhum outro partido passou pela sabatina que o PT já passou até hoje,
pela batalha que tentam imprimir de desmoralização do partido. E prova disso é o partido de trabalhadores mais antigo do Brasil, é o maior partido de trabalhadores da América Latina e tem a maior bancada no Congresso Nacional. Então, apesar de toda a desmoralização que tentaram imprimir em cima do partido, grande parte da sociedade reconhece os benefícios que o partido tem implantado nesse país. E se fôssemos enumerar aqui, iríamos muito longe, mas eu gostaria apenas de citar alguns fatos. Quando dizem o PT quebrou o Brasil, o PT deixou, quando Lula deixou o seu segundo mandato, ele tinha 87% de aprovação. Ele foi condenado por convicção e não por provas, naquele processo da Lava Jato, ou da farsa Jato, né? E o Brasil, em 2014, quando Aécio Neves perdeu a eleição, foi para o tapete, e puxou o tapete dizendo que ia montar uma bomba pauta no Congresso Nacional e não ia deixar a Dilma governar, como fez, porque não conseguiram vencer na urna, venceram no tapete. Como este partido quebrou o Brasil, se quando o Temer, no golpe contra a Dilma, assumiu o governo, o governo tinha deixado 370 bilhões de dólares de reserva. E ainda mais, a partir de então, não se fala mais em dívida externa, não se fala mais em FMI no Brasil. Quer dizer, o partido, além de promover o maior benefício social da história do país, tirando da pobreza milhões de famílias, milhões de pessoas, e ainda deixou uma reserva deste montante, reserva esta que este governo, infelizmente, está queimando, porque não tem competência administrativa, não tem caráter e não tem moral para administrar esse país. Eu acredito nesse partido, tanto é que é por isso que aqui estou me colocando à disposição para disputar essa eleição, levar as nossas propostas. E eu estou alinhado com o partido, acho que você conhece o partido, você é jornalista, você é um estudioso. O PT agrega o maior número de ideias, o PT congrega ideias, discute, mas normalmente no final se junta. Então, ter divergências, porque o Lula não assinou, eu acho que o Lula está repleto de razão, porque a questão não é assinar o manifesto ou não. Não basta tirar o Bolsonaro, tem que tirar a proposta que está lá de entreguismo, de lapidação do patrimônio público em benefício do capital internacional. Ok. O Anderson Lima me avisou aqui em off que estava com problema de transmissão. Está tudo bem aí, Anderson? Então tá. Senhor Pedro Ferrari, vou à segunda questão de âmbito nacional, ainda falando de âmbito nacional, para depois nós passarmos para as questões locais. E a segunda questão é bastante contundente, sobre tudo que o senhor falou aí. É sobre uma publicação feita no jornal O Estado de Minas, no dia 8/7, portanto, ontem, pela estudante de jornalismo e colunista estagiária Aissa Mack, que diz o seguinte, aspas para a colunista. Durante a transmissão de uma live realizada no último domingo 6, portanto, domingo passado, o presidente municipal do Partido dos Trabalhadores de Laje de Muriaé, município do interior do Rio de Janeiro, Liédio Luiz da Silva, disse que não abrirá mão de dois princípios:
a melhoria do município e fazer muito e roubar pouco. Ele dizer que a gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020 em Laje do Muriaé, com os nossos companheiros, com os nossos candidatos a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população, que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco. Bom, antes de passar a palavra para o senhor, para que o senhor faça uma consideração sobre essa palavra, sobre essa fala do Liédio, do Rio de Janeiro, eu gostaria de fazer a seguinte observação. O presidente do PT de Laje do Muriaé, que acabamos, a quem eu me referi nessa fala, está claramente lendo um texto escrito quando ele fala isso. Isso é fato. No entanto, ele fez duas pausas para reflexão antes de dizer roubar pouco. Ele fez duas pausas. Isso significa que ele pensou sobre o que ia dizer. E nos faz pensar em duas coisas. Ou ele está admitindo que um dos princípios é roubar, se pouco ou se muito, não cabe discussão agora, ou ele não entende o que lê, nem mesmo se fizer uma reflexão, o que é uma confissão de incapacidade intelectual. Eu busquei no site oficial pt.org.br, nenhuma palavra foi dita sobre esse caso. Inclusive, esperava-se que alguém que se pronunciasse dessa forma fosse automaticamente expulso do partido, a bem da imagem da própria instituição, e que o representante nacional do partido viesse a público dar explicações sobre o que foi dito, né? Em desfavor do próprio partido. Mas, nenhuma palavra, o PT se calou novamente. Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa fala infeliz do Liédio e dissesse se o partido tem esses princípios ou se realmente foi uma infelicidade da parte dele. Amado, não me cabe julgar a pessoa que ou leu ou falou. Eu vou responder com a minha concepção e com toda a minha honestidade, né? A imagem do Liédio está aí agora no ar. Tá aqui. O Anderson colocou. É esse aí. Liédio Luiz da Silva, que é presidente do PT de Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro. Essa fala foi feita no dia 6/7, domingo passado. Pode tirar do ar, se quiser, Anderson. Obrigado. Eu acho que deve ter sido infeliz, ou eu diria muito infeliz, porque, primeiro, nós partimos do princípio que não tem que fazer e roubar menos. Nós temos que fazer e não roubar. Este é o princípio. E eu me pauto por isso que estou me colocando à disposição. Amado, eu não sei se você me conhece já há algum tempo ou acompanha meu trabalho. Eu fui vereador em 88, 89, 92, e, no entanto, da forma que eu entrei no mandato, eu saí. E eu nunca dependi da política para sobreviver. Tanto é que um dos fatos que me dá tranquilidade para me colocar como pré-candidato nesta campanha é exatamente este. Pode haver pessoas que não gostem do Pedro Ferrari, mas eu duvido alguém que levante, que possa apontar um dedo para mim e dizer que eu sou desonesto ou incapacitado do ponto de vista político, entendeu? Porque eu sempre vivi da força do trabalho e nunca dependi de política, tanto é que estou sem um cargo eletivo, não sou político de profissão, estou sem um cargo eletivo há muito tempo e me coloquei à disposição do partido porque acho que tenho muito a contribuir nesse sentido. Mas eu sou da seguinte concepção: tem que fazer e não tem que roubar, não tem esse negócio do rouba mais faz. Para nós não pode ter rouba mais faz.
tem que ter que fazer, e fazer o melhor para beneficiar aqueles que mais necessitam. Ok. Bom, agora vamos passar às questões locais. Tá? Feitas essas duas questões nacionais, e sendo oficializado o candidato, porque, evidentemente, nós estamos tratando de pré-candidaturas, tá? E caso o senhor seja eleito, qual dos seus projetos de gestão o senhor considera mais importante? O carro-chefe da sua gestão? Amado, eu diria que não tem um carro-chefe. Nós temos que ter uma administração voltada para aquilo que é mais essencial para a vida do cidadão indaiatubano. Nós temos algumas melhorias que podem ser implementadas na cidade. Nós temos a questão da saúde, que nós sabemos algumas pessoas que vêm de fora, às vezes elogiam o nosso sistema de saúde no município. Nós temos muitos postos de saúde distribuídos na cidade, coisa que nós não tínhamos há alguns anos atrás. Nós temos um bom hospital, digamos assim, que passou por uns perrengues aí em alguns anos atrás. Nós, inclusive, na época de vereador, propusemos a desapropriação daquele hospital para que ele se tornasse um bem municipal, um órgão municipal, e a prefeitura assumisse a administração do hospital. Foi porque quando eu assumi como vereador, eu e o companheiro José Aristeia, o Hospital Augusto Oliveira Camargo estava fechado em 89. E uma das primeiras propostas que nós fizemos foi que a prefeitura encampasse o hospital, inclusive com o apoio da Luísa Erundina, que ela se propôs a desapropriar alguns imóveis que tinha em São Paulo, chamada Vila Itororó, que era pertencente ao Hospital Augusto Oliveira Camargo, para que fosse vendido e doado à prefeitura. Ela desapropriaria, doava à prefeitura de Indaiatuba, e a prefeitura poderia vendê-la e investir no próprio hospital. Temos a área da educação, que pode ser melhorada. Nós temos a questão do transporte. Nós sabemos que há deficiências. Agora, não dá para traçar um plano único, porque nós temos que ver o município como um todo. Nós temos que levantar os pontos principais. Temos uma proposta de fazer isto através de conselhos populares, né, de conselhos de bairros, enfim, ou de conselhos zonais, isto da melhor maneira que enquadrar, e levantar aquilo que é premente para determinadas regiões e trabalhar em cima disso. Quer dizer, não dá para ter um ponto principal. Eu acho que, se eu te falar que um ponto principal é honestidade, não é ponto principal, isso é obrigação, entendeu? Então, eu acho que a questão é levantar as prioridades do município e investir naquilo que é mais necessário. Ok. Dentro de tudo que o senhor falou, olhando aqui para o seu histórico de vida, eu queria perguntar para o senhor o que lhe dá essa segurança, essa certeza que o senhor será um bom prefeito para a cidade de Indaiatuba. A sua experiência de vida, a sua experiência pessoal, a sua experiência como vereador que foi, ou suas experiências nos negócios como empresário? Olha, eu acho que é a própria experiência de vida, né? Eu vim para Indaiatuba em 1980, nascido na roça, e modéstia à parte, eu consegui administrar a minha vida, minha família, e consegui, digamos assim, não sou milionário e nem sou rico, tenho o suficiente para sobreviver. E eu acho que um município nada mais é do que uma família ampliada, né? Ao invés de uma família de quatro membros, aí nós estaríamos administrando aí uma família de 230 mil habitantes. Então, acho que tudo isso dá essa tranquilidade para administrar o município de maneira mais segura possível,
e mesmo porque a gente tem quadros competentes para auxiliar nesse trabalho. Nós já temos experiência a nível nacional, temos experiência em municípios, nós temos o modo petista de governar, que é inverter as prioridades para as áreas mais necessitadas. Tá certo. Como o senhor considera o trabalho feito pelo atual prefeito no enfrentamento direto da pandemia do Covid-19 e os efeitos econômicos produzidos a partir dessa pandemia, né? O senhor considera que são satisfatórios os trabalhos dele? E se o senhor fosse eleito, ou for eleito, vamos dizer assim, se o senhor for eleito, candidato seja homologado e eleito, o que o senhor faria diferente do que o atual prefeito tem feito nos últimos dias, nos últimos tempos? Né? Talvez nos últimos dias, né? Amado, o mundo mostrou que o abre e fecha não traz benefício nenhum. E nós vivemos no Brasil um contrassenso onde o mandante maior do país é negacionista, né? Ele é negacionista, ele trata a Covid de uma gripinha, enquanto o mundo todo está tratando com seriedade. Eu vou vir para o município, os governos, não sou o PSDB, você sabe disso, né? Não votei no Dória, não votaria de forma alguma, mas o governo Dória tem feito um trabalho, digamos, até razoável. Agora começou a abertura na semana passada, vamos ver o que isso vai reverter daqui 15 dias. Você sabe que com 15 dias é que retorna novamente os malefícios da abertura comercial. E não tem sintonia entre governadores e presidente, e há uma briga exposta, explícita, né? E o município não tem sido diferente. Eu acho que o prefeito pecou. Eu moro numa região comercial e a cidade deveria estar fechada novamente, e a maioria dos comércios estão funcionando. Eu não estou isolado completamente em casa, então eu tenho ido para a rua e tenho presenciado os comércios funcionando. Você entra no comércio, você passa no comércio, você vê 10, 12 pessoas num ambiente que deveria ter muito menos. Por exemplo, isso ficou claro porque a pressão que nós tivemos na cidade de grupos pedindo a abertura do comércio, querendo trabalhar, e quem ia para a rua pedir para trabalhar não era o trabalhador, quem ia para a rua pedir para trabalhar era o empresário, né? Então fica claro mais uma vez que quando os capitalistas diz que é o capital que tem que gerir, nós sabemos aí que não é o capital que movimenta a sociedade. Quem movimenta a sociedade é o trabalhador. Quer dizer, se fosse assim, o patrão iria lá tocar a máquina dele. Por que não foi? Então, não é o capital. Na verdade, a maioria da população quer o isolamento. Mas nós tivemos um afrouxamento muito grande e isso vai trazer consequência. Nós temos um número alto, já passou de 70 óbitos em Indaiatuba, já passou de 2.000 casos confirmados. Nós sabemos que deve ser muito mais, porque quando se dá um número, normalmente é de 7 a 10 vezes mais o número real. Então, se tem 2.000 casos, possivelmente deva ter 20.000, no mínimo, né? E nós temos a infelicidade de ter mais de 70 óbitos na cidade. Eu gostaria apenas de citar dois exemplos assim, muito práticos. Nós pegamos o nosso vizinho aí, a Argentina, que tem 44 milhões de habitantes, tem 1.700 óbitos e 87.000 casos. O Brasil tem 69.000 óbitos e 1.750.000 casos. E o Covid começou na Argentina na mesma época que começou no Brasil. Só que lá,
o isolamento foi severo, quer dizer, houve uma coordenação do governo federal e combateram realmente a questão da proliferação, que você sabe que o que prolifera o vírus é a aglomeração. Então, eu acho que houve falha do município nesse sentido, precisaria ter fechado, precisaria ter sido mais rigoroso para que nós não tivéssemos esse número tão alto. Infelizmente, ainda vamos ter muito mais, porque com a abertura dos últimos dias, nós sabemos que esse número vai dar um salto, infelizmente, e vamos perder aí mais alguns amigos. Como disse o senhor, né? Infelizmente, vamos perder muita gente. Está posto até porque ainda nós estamos na primeira onda da contaminação e ainda há 2 anos a China está passando agora pela segunda onda, daqui a pouco a Itália, a Alemanha, a França, e logo, logo bate aqui Estados Unidos, os países das Américas, né? E quando chegar no Brasil, chega com a mesma força e intensidade que chegou a primeira onda. Bom, antes de passar para algumas perguntas e considerações dos assistidores, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre o projeto-lei número 4.162, que foi aprovado no Senado Federal no último dia 24/6, e que permite que o saneamento público seja privatizado. O senhor é a favor de que o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba, seja privatizado, e por quê? Bom, primeiro, não tem porquê, né? Porque nós somos veemente contra a privatização. Nós defendemos um serviço público voltado para a sociedade. Não é possível um bem público como a água estar na mão de empresas particulares que só visam o lucro. Ou o Estado, em consequência, ou o município, deve ser o gestor dos bens comuns, assim como é do transporte coletivo, né? O transporte coletivo tem uma empresa que explora, mas é uma concessão, mas é de obrigação do município. Então, nós somos veemente contra a privatização, e se estivermos na administração, você pode ter certeza que o SAI não virá a ser privatizado de forma alguma, e vamos fortalecer a estrutura, porque nós temos um serviço, o SAI presta um serviço essencial para a população, tem um atendimento, tem um trabalho espetacular. Nós vemos equipes nas ruas, é super ativo, ele dá lucro, tudo, e permite investimentos. Então, nós somos veemente contra a questão da privatização. Na nossa administração, pode ter certeza, não será privatizado. Ok. Fazer 2 observações aqui, uma da Fernanda Otero e a outra do Jânio Pereira Ribeiro. Primeiramente, obrigado a vocês dois por participar da nossa live, né? Por enviarem suas considerações. O Jânio Pereira Ribeiro e a própria Fernanda Otero ainda estão aqui em referência ao presidente do PT do Rio de Janeiro. Nós já vencemos o assunto, mas não custa pontuar aqui. O Jânio disse que, com o histórico do PT de Indaiatuba, o sujeito que disse aquilo seria expulso. Ok? Palavras do Jânio. E a Fernanda Otero está fazendo uma pergunta. Como eles podem afirmar que ele fez uma pausa antes de dizer a frase eu estou afirmando, Fernanda Otero, eu sou jornalista, especialista em comunicação, e quando eu observo uma pessoa falando, eu sei quais são as pausas de reflexão. Eu afirmo que ele fez pausas de reflexão e poderia ter pensado por questões de segundos em não dizer o que disse. Que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco. E eu agradeço a vocês dois pela participação e a muitos outros que estão aí. Reforço o pedido para os que estão nos assistindo para clicar no link que direciona para o canal no YouTube da Sociedade dos Pensadores e, por gentileza, fazerem as suas inscrições
para nos ajudar a ganhar relevância junto à plataforma do YouTube. Bom, deixa-me ver aqui, tem algumas considerações, outras, né, considerações. Teve uma pessoa aqui, o Dirley Paco, que é eu o conheço do teatro, né, inclusive, ele está dizendo que o senhor foi o primeiro vereador da Morada do Sol. A Fernanda Otero volta aqui dizendo: honestidade e caráter são qualidades fundamentais em político. Pedro Ferrari possui e muito mais. Uma excelente opção para Indaiatuba. Bom, ok. O Brasil está brincando com a vida das pessoas. O núcleo do PT Jardim Morada do Sol está dizendo: negar a ciência é um crime. O PT fez uma nota em defesa da vida na cidade, o único partido das cidades que se manifestou pela vida e pela ciência. Que mais? Temos aqui bastantes considerações. Deixa eu ver outra aqui. Rádio 13 responde. Está difícil aqui a estabilidade aqui. São muitas manifestações. Rádio 13 responde. Aproveitando o momento da live e dos professores, não há volta às aulas. Tá aí uma boa questão, né? O senhor acha que agora é o momento dos alunos voltarem às aulas presenciais? Brincadeira, né? Onde você está no auge você não está no auge da pandemia, você botar a garotada na escola para trazer vírus para casa, isso é um absurdo, né? Se estamos falando da não aglomeração, claro, eu completamente contra. Eu acho que se tiver que perder o resto do ano, se não for possível acompanhar via internet, não é meio ano ou não é um ano letivo que vai fazer tanta falta assim na vida inteira. Eu acho que isso é possível recuperar. O que a gente não consegue recuperar é vida. A vida a gente não consegue recuperar, mas tudo que nós deixamos de fazer em determinado momento, principalmente nesse caso agora, é possível recuperar. Não é 6 meses de aula que vai fazer o cidadão ficar menos inteligente quando adulto. Nós somos completamente contra. Acho que não é momento de voltar de forma alguma. Essa é uma pergunta que a gente pode considerar como uma pergunta retórica, né? Nenhuma pessoa de bom senso pela abertura, pelo fim do isolamento social e pela volta às aulas presenciais, né? Essa é uma questão de bom senso, é uma pergunta retórica, né? O Jânio Ninguém quer pegar Pereira doença, né? Ninguém quer contaminar, né? Então, ninguém quer sair, né? Realmente, a gente quer preservar a vida, porque a economia Claro. a gente recupera depois, mas você está vivo Claro. para isso, né? Claro. O Jânio Pereira Ribeiro, ele voltou com um comentário aqui dizendo: Indaiatuba foi contemplada com vários programas. Abre para mim, o Anderson, por favor. Abre a imagem para mim. Para eu fazer essa fala aqui, Anderson. Isso, obrigado. Indaiatuba foi contemplada com vários programas do PT. Eu era presidente do PT de Indaiatuba e acompanhei de perto. Esse é o Jânio Pereira Ribeiro falando. Obras do PAC, farmácia popular, 1.000 famílias contempladas no programa Saúde da Família, recursos para o FIEC, CEPIM, quadras poliesportivas, programa de treinamento para a Guarda Municipal, 5 milhões. UPA, Jardim Morada do Sol e muito mais. Qual dessas obras o senhor considera de grande utilidade? Eu acho que você vai dizer todas, né? Mas vamos fazer esse comentário aqui um pouco sobre essas obras que o senhor acompanhou também, junto com o Jânio. Olha, eu acho que podemos destacar, de princípio, a UPA, que, principalmente no momento que nós estamos vivendo de pandemia, desafoga o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, né? E eu gostaria de citar outras. Por exemplo, se a gente pegar aqui aquela ponte que tem
no Jardim Hubert, ali com o Jardim... Aquela que liga ali, passa por cima da Avenida Rus Pérez ali, aquela ponte que liga nada a nada, né? Aquele tobogã que fizeram ali para botar um radar em cima, na Avenida do Parque Ecológico. Ali tem dinheiro do PAC. E sem falar nos 40 milhões que vieram para a Cidade Nova para fazer a drenagem das águas pluviais da Cidade Nova. Inclusive, a Dilma esteve aqui para a inauguração. A Dilma esteve aqui na inauguração do Campo Bonito. E dinheiro para o SAI, para a prestação de tratamento do SAI. Eu acho que Indaiatuba recebeu, durante os governos do PT, de Lula e Dilma, mais dinheiro do governo federal do que recebeu em toda a sua história. Né? Se pegarmos os programas aí, se fizermos esse levantamento, sabemos, possivelmente recebeu, não tenho esses números, não posso afirmar, mas é possível afirmar isso. Eu acho que recebeu mais dinheiro nos 14 anos do governo do PT do que recebeu em toda a história de Indaiatuba do governo federal. Bom, voltando aqui às minhas perguntas diretamente, como será tratada a educação de crianças e adolescentes na sua gestão frente à prefeitura, caso se consolide como candidato e caso seja eleito? Eu estou fazendo essa ponderação porque eu já fiz para o candidato que se apresentou na semana passada, ponderando o seguinte, que há reclamações de que os horários oferecidos pelas creches não são condizentes com a necessidade dos pais desses alunos. O senhor tem uma solução para isso? Primeiro, acho que a gente tem que ouvir os pais, né? Toda creche tem uma coordenação. E nós sabemos que cada segmento, cada trabalhador tem um segmento diferenciado. O trabalhador que trabalha no comércio tem um horário, o trabalhador que trabalha na indústria tem um outro horário. Eu acho que nós temos que ouvir os pais nesse sentido, em cada creche, e ver qual o melhor horário para se adequar. Agora, não dá para abrir uma creche às 8 horas da manhã, onde, por exemplo, aqui na Morada do Sol, onde a maioria dos trabalhadores ou das trabalhadoras trabalha na indústria, e a indústria nós sabemos que normalmente o turno começa às 7 da manhã, não dá para abrir uma creche às 7, às 8 e fechar às 4, porque o turno da indústria normalmente vai das 7 às 17. Então, não dá para ter um turno das 8 às 16. Eu acho que a gente tem que adequar a questão da creche conforme a necessidade daquele trabalhador ou daquela trabalhadora que está deixando o seu filho lá. E, para isso, nada melhor do que fazer o levantamento na própria creche, com os pais. Eu acho que precisa ter esse intercâmbio da direção da creche com os pais, não é? É possível fazer assembleia, uma das coisas que normalmente não se faz, né? Então, acho que dá para fazer assembleia com os beneficiários daquela creche, para tomar decisão coletiva e decisão que seja coerente com a necessidade desses usuários. É possível fazer isso. E aí, eu volto na questão. Quer dizer, quando você ouve as pessoas, a possibilidade de acertar é muito maior do que quando toma a decisão sozinho, né? Então, não dá para alguém lá da Secretaria da Educação achar assim, olha, a creche Menino Jesus vai abrir às 8 e vai fechar às 16. E daí? E quem tem que deixar o filho às 6h30, porque tem que entrar às 7 horas na indústria? Como que faz? Não é? Então, eu acho que o administrador tem que estar mais aberto à necessidade dos usuários dos bens públicos. E um dos caminhos de fazer isso é isto, promover encontro com esses usuários para encaixar a melhor maneira possível para beneficiar a todos. Não é o órgão público que tem que ser beneficiado. Quem tem que ser beneficiado é exatamente o munícipe, o cidadão que precisa daquele serviço. O serviço público, eles têm que estar voltados para o munícipe e não para o município. Aí vai dizer assim, mas e os trabalhadores? Bom, os trabalhadores têm que achar, os trabalhadores desses órgãos,
Esses trabalhadores têm que achar a melhor maneira de enquadrá-los de forma que não haja prejuízo deles também. E por isso nós temos N maneiras de trabalhar e encaixar isso. Enfim, não vou te dar o método aqui, porque não há necessidade, mas é possível encaixar também a questão dos trabalhadores das creches. Isso falando de creche. E eu acho que as escolas municipais têm que ter horário integral também, porque a criança vai na creche até 5 anos, passou de 5 anos vai para a escola, aí tem só meio período. Com quem que vai ficar essa criança no outro período? Então, por isso que as escolas municipais, isso falando do município, mas as estaduais também deveriam ser assim, as escolas municipais deveriam ter período integral, e integral assim como as creches, não é? Isso é benefício. Podemos... mas vai estudar o dia inteiro? Não, nós temos tantas oficinas que podem ser implementadas, né? Futebol, esporte, de forma geral, música, dança, enfim. Nós sabemos a infinidade e a criatividade que tem o povo brasileiro, que poderia estar desenvolvendo essas atividades junto com essas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, para que trilhem um caminho mais seguro, que não vá para a rua, que não fique próximo do caminho do crime, da perdição. Então, quando você tem um horário mais estendido, que ocupa esta criança, ele vem para casa com vontade de estar em casa, porque vai estar cansado, vai estar, digamos, exausto, ele quer estar em casa. E aí não sobra tempo para o que não presta. Já diz o velho ditado que cabeça vazia é a escola do diabo, né? Então, o cidadão tem que ser ocupado, e tem que ser ocupado com coisas boas, porque se não ocupar com coisas boas, o mundo ocupa com aquilo que não presta. São frases clichês, mas que têm um efeito... Faz sentido. Bastante positivo, faz sentido, é verdade. Tá? Uma pergunta do Marcos é sobre a incubadora de negócios. Dentro dos seus projetos de gestão, tem algum projeto sobre incubadora de negócios? Olha, Amado, eu acho que nós temos uma escola técnica no município de grande conceito, que não atende só o município de Indaiatuba, nós temos, inclusive, alunos de outros municípios vizinhos, não é? E eu acho que cabe muito bem um estudo nesse sentido. Acho que a própria FIEC poderia ser um órgão fomentador dessas incubadoras, e a gente sabe que a criatividade do brasileiro é enorme. Basta que você incentive e dê oportunidade para desenvolver seu negócio, porque a maioria dos brasileiros tem o sonho de ter um negócio próprio, né? E quando você pega um jovem, um adolescente jovem que está se formando e dá essas condições para ele desenvolver um projeto, poderíamos ter aí grandes talentos e boas empresas no nosso município que poderia estar nascendo dentro de uma incubadora, e essa incubadora poderia partir da FIEC, que é uma escola de conceito não só na cidade, mas na própria região, né? Dar condições para os alunos que moram mais distante, incentivar mesmo os alunos que moram mais distante a usufruir daquela estrutura, que é uma estrutura belíssima, uma puta de uma escola de um potencial enorme, e nós sabemos que temos bons profissionais, bons professores que têm muito a oferecer, e os nossos jovens têm sede de saber. Então, é preciso que incentivemos isso. Acho que é possível sim, desenvolver uma incubadora nesse sentido. E pegar o que Indaiatuba tem de melhor. Indaiatuba tem um campo industrial muito grande, tem uma diversidade de indústrias nessa cidade enorme. De repente, você depara com algum produto e fala, mas não é possível, isso é fabricado aqui em Indaiatuba, não é? Então, nós temos, inclusive, muitas indústrias que prestam serviço,
que fazem peças aqui no Distrito Industrial, produzem para a Embraer, material de primeira linha, né? Então, é um negócio fantástico. Eu acho que Indaiatuba a FIEC pode dar um grande contributo nesse sentido. Ok. Aliás, eu já vou fazer a última pergunta, porque nosso tempo já está chegando no seu limite. Quanto ao transporte público oferecido na cidade de Indaiatuba, o preço cobrado pela passagem condiz com o serviço oferecido, na sua visão, na sua opinião? Olha, eu acho que o preço da passagem, Amado, é sempre caro, porque normalmente o trabalhador tira do salário. E nós sabemos a dificuldade que o trabalhador vem enfrentando nos últimos tempos, a partir de 2016, com essa recessão, com esse aperto salarial. E, infelizmente, a passagem continua subindo. Eu não saberia te dizer. Se eu te falar que eu ando de ônibus, eu estou mentindo. E nos últimos tempos, então, pior ainda, porque os ônibus andam lotados e não dá para se aglomerar, né? Então, eu não ando de ônibus, mas parece que está 4,70, coisa assim, não é? Eu acho um absurdo. Quer dizer, o cidadão tira R$10 por dia e, às vezes, em condições precárias. Eu te diria mais. Indaiatuba tem tido uma situação até estranha nos últimos tempos, né? Porque passaram tantas empresas nos últimos tempos e aí precisamos descobrir por que tanto interesse em trocar de empresa. Acho que temos inclusive uma ação correndo aí, uma ação judicial correndo com relação ao último movimento aí no transporte público. É sempre muito obscuro. Eu acho que o município poderia encampar isso, né? fazer um serviço mais com qualidade e com valor menor, mesmo porque o município fazendo, ele não precisa visar lucro, ou que ele vise, ou que embuta nisso só o custo, não é? O custo, não só o custo operacional, mas também o custo de depreciação do equipamento. E eu te garanto que ficaria muito mais barato do que se você dá uma concessão para uma empresa particular. Porque empresário nenhum monta empresa para tomar prejuízo. Tanto é que o poder público injetou R$1,5 milhão nos últimos tempos na empresa. Aí você vai dizer assim, mas é de bem comum, é de primeira necessidade, é social. Não é social. Não é só social. O município poderia estar fazendo isso com uma empresa própria. E aí eu te garanto que o valor seria muito menos. Se a empresa dá prejuízo, por que o empresário tem 4 ou 5 empresas operando na região? Né? Acho que temos em Limeira, em Americana, temos em Valinhos, temos em Indaiatuba a mesma empresa. Se dá prejuízo, o cara não toca. Meu negócio, quando estava dando prejuízo, eu parei. Entendeu? Então, o empresário que tá em prejuízo não toca. Então, eu acho que, inclusive, o transporte público deveria ser encampado pelo município. Ok. Senhor Pedro Ferrari, nós estamos caminhando já para os minutos finais e eu gostaria de deixá-lo à vontade para fazer as suas considerações finais. O senhor pode usar esse tempo para falar o que entender que seja bom para a sua campanha. O senhor pode falar saúde, transporte público, educação, segurança, coisas que o senhor já abordou, se quiser reforçar. Fique à vontade, senhor Pedro Ferrari, que é empresário, né? Ex-vereador e pré-candidato à prefeitura de Indaiatuba. O tempo é seu. Então, às vezes é necessário, é clichê, né? Mas, por exemplo, você tocou numa questão aí da segurança pública. Nós tivemos um problema em Indaiatuba nos últimos tempos, alguns anos atrás,
Indaiatuba era campeã de roubo de carros. E nós sabemos o que tem por trás da história aí desses roubos de carro, roubo de caminhão, enfim, não vamos entrar em detalhe. Ultimamente, nós somos a cidade mais vigiada da região metropolitana de Campinas. Há algum tempo atrás tinha aí coisa de 800 câmeras. Mas nós sabemos que essas câmeras também não é só para vigiar a cidade. É para vigiar, tinha o benefício de vigiar quem estava entrando na cidade para fazer alguma investigação, entendeu? Nós temos uma cidade até hoje até tranquila do ponto de vista de segurança. Nós temos uma guarda municipal eficiente, eu diria, até. Eu não sei qual o número exato hoje do efetivo da guarda, mas nós poderíamos estar dando à guarda municipal um caráter até diferenciado, não só de polícia, mas também de agente social, agente de mais humanitário do trabalho da guarda. Quebrar esta imagem de que o guarda é policial e eu estou com medo. O guarda civil, ele tem que ser amigo. Quando eu vejo o guarda civil, eu não tenho que ficar com medo dele, eu tenho que ter ele como um amigo. Então, às vezes, a gente tem um pouco isso. Eu acho que na questão da saúde, ainda temos muito a fazer. Nós temos algumas especialidades que passam de um ano à espera para um retorno com os exames em mãos. Na área da educação, acho que já demos aí um relato, poderíamos estar ampliando em muito o atendimento às pessoas que necessitam. E, enfim, eu acho que Indaiatuba é uma cidade, eu creio, tenho certeza, Indaiatuba é uma cidade que tem uma arrecadação espetacular, é uma cidade que tem uma infraestrutura boa, né? É uma cidade, digamos, até bem dimensionada, mas eu acho que pode ser melhorada. Nós estamos entrando numa fase difícil, porque a arrecadação vai cair, de certa forma, vertiginosamente. É preciso mais seriedade de investimento. Acho que podemos dar ainda atenção para a questão da habitação. Apesar de ter sido construído nos últimos tempos, com o benefício do Minha Casa Minha Vida, um número grande de casas, não só no Campo Bonito, como também nesses bairros novos aqui na região aqui próximo da Morada do Sol. Nesses bairros novos houve muita construção que foi contemplada com Minha Casa Minha Vida, mas eu queria citar um exemplo, por exemplo, do Campo Bonito. Por que o Campo Bonito foi construído 5 quilômetros ou 7 quilômetros do centro da cidade? Qual o objetivo disso? Por que o Campo Bonito não foi construído próximo aos muros do Xanadu? Então, não. Eu pego uma área longe da cidade, construo um bairro, dou toda a infraestrutura, levo toda a infraestrutura, passo uma avenida, levo energia, levo água, levo esgoto. E de quem é essa terra que ficou nesse vazio? Por que o Campo Bonito não foi construído ali? Então, essas coisas é que a gente tem que começar a rever no município. A grande especulação imobiliária. O Campo Bonito não foi construído longe porque lá era o melhor lugar. Ele foi construído longe porque ele tinha que beneficiar alguém desse trajeto. E alguém desse trajeto a gente sabe muito bem quem é. Entendeu? Então, é inverter prioridades. É inverter prioridades. Por exemplo, eu acho que ao invés de comprar terreno caríssimo, que nós estamos vendo aí, comprar da própria família, né, terreno com 10 vezes o valor, e para fazer loteamento, por que nós não compramos diretamente do proprietário? A prefeitura faz toda a infraestrutura e loteia isso e vende a preço de custo para o cidadão que mais precisa. Nós temos em Indaiatuba o metro de terra mais caro da região de Campinas.
Então, é muito difícil comprar em Indaiatuba hoje. Então, seria isto, Amado. Eu estou à disposição da população para debater esses assuntos. Tenho a maior tranquilidade em debater isso, tenho o maior respeito por quem queira debater, e agradeço a oportunidade que vocês nos estão dando. Não é a mim que você está dando, porque eu não sou o candidato Pedro Ferrari, o pré-candidato Pedro Ferrari, eu sou o candidato Pedro Ferrari, candidato do PT, entendeu? Então, não é a mim que você está dando essa oportunidade, você está dando essa oportunidade para a cidade conhecer os nossos ideais, e eu sou o agente de transmitir esses ideais enquanto pré-candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores. Então, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam e a todos que enviaram suas sugestões, e a você, principalmente, que abriu esta oportunidade para que nós pudéssemos estar expressando as nossas propostas e as nossas preocupações. Muito obrigado e uma boa noite. Nós que agradecemos, senhor Pedro Ferrari, agradecemos também a participação de todos os que nos assistiram. Lembrando que na próxima quinta-feira teremos a terceira entrevista da série Entrevistas com os Pré-Candidatos, feitas pela Sociedade dos Pensadores. Quero agradecer aos trabalhos técnicos do Anderson Lima e a todos. Eu desejo uma boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.